Bom, olha, seu filho não come? Bom, não se preocupe, mas também se preocupe. Sabe aquela história, assim? Eu estava até lendo no site, porque a gente, no momento do desespero... Bom dia, doutor Juarez, tudo bem? Bom dia, Carol, tudo bom? A gente acaba recorrendo a todos os artifícios. Nossa. Depois de tentar fazer macaquice, e pular, e botar desenho, e colocar na cadeira, trocar de mesa, trocar de prato... Não insista, não faça comer na marra, não faça grandes porções. Mas por que a gente, como mãe, não consegue seguir todas essas teorias? Então, porque bate uma agonia que é essa, assim, uma das maneiras de você cuidar e tratar é a questão de alimentar. A gente fica preocupado, as mães ficam muito preocupadas, principalmente as mães com o pensamento das avós antigamente, que tinham aquela preocupação e que, enfim, o filho tem que comer, tem que engordar, tem que estar gordinho, senão não está bonito. Na verdade, as mães e papais têm que entender que vai existir fases da vida da criança em que o apetite vai se variar e assim como ele pode expandir, ele pode reduzir em determinados momentos. Então isso é importante para que a mãe entenda que vai ter hora em que a criança não vai comer como ela queria que comesse. Vou te dar um exemplo. No início de vida, tudo que a gente começa a oferecer para a criança, ela ainda não experimentou sabores, ela não tem escolha. E nos primeiros 2 anos de idade, 1 ano e meio, é onde a gente vai oferecendo e mostrando para ela os sabores e ela vai aceitando, até porque é um momento de muito crescimento. Então, como é um momento físico, orgânico, que precisa de substância, vai abrir mais o apetite. E ela vai aceitar tudo e vai raspar os pratinhos de sopa, e a mãe vai ficar faceira porque come meia maçã, daqui a pouco está comendo uma maçã inteira. E aí é interessante porque começa a chegar no 1 ano e meio para 2 e esse apetite some. E esse apetite, aí ela começa a ficar mais ativa e ela começa a correr para lá e para cá e já não tem tanto interesse no alimento e já começa a ter a coisa de saber quais os sabores e começar a escolher aquilo que ela vai comer. E é justamente nessa época dos 2 aninhos até os 4 aninhos, 4 e pouquinho, que bate o desespero das mamães. Porque é onde reduz bastante o apetite que no primeiro ano de vida, não se notava. E esse é um momento assim que você, enfim, viveu e que nota como é complicado. E aí a gente começa com todas essas técnicas ou tentando de todas as maneiras, né? Tá, então se essa criança resolveu que ela não quer almoçar de jeito nenhum, não quero, então a gente não deve insistir, não quer, meu filho, então tá bom, pode brincar, é assim simples. Então, a gente primeiro tem que analisar esse momento de vida da criança e as necessidades que ela está tendo, para daí entender, e assim, tem aspectos orgânicos, físicos da criança que vão trazer o apetite ou não, tem aspectos emocionais também. Tem esses 2 aspectos que são muito importantes. Então, quando eu falo emocionais, assim, você pega crianças maiores, de 6 anos, por exemplo, em que utilizam da alimentação, utilizam do comer como uma maneira de se rebelar com a mãe, de contrariar a mãe, ou seja, de comandar a mãe. E isso é complicado, porque muitas conseguem, porque daí começam a tocar, que é nesse ponto nevrálgico, que é o desespero, fraquíssimo. E aí a mãe começa a correr atrás da criança com o prato, começa a ligar a televisão, na frente do videogame, e tudo isso não é legal, tudo isso não é interessante, e tudo isso acaba piorando esse hábito de comer e essa prática de comer que tem que ser ensinada e bem conduzida, inclusive porque é no alimentar e no comer, Carol, que os limites começam a ser ensinados para a criança. Sabe que as avós dizem que quando falta fome às vezes é vermes? Pode ser. Então, da questão orgânica, é importante entender o seguinte, se é um momento de ganho de peso, que geralmente se faz assim, até os 2 aninhos de idade a criança engorda. Depois dos 2 aos 12, ela tem um momento em que ela cresce. Então a gente pega aquelas crianças de 8, 9 anos de idade, com as costelinhas de fora e as mães e vós desesperadas entupindo de comida. Nessa hora, eles não vão comer tanto e é um momento de estirão, não é um momento de engorda. Então, ela tem que estar ciente, o pediatra que vai conversar e orientar. E muito importante, a mãe acha que a criança não está bem, mas é importante conversar com o pediatra porque a gente tem tabelas de crescimento e a gente tem parâmetros para entender o que é o bem. Porque o bem da mãe não quer dizer que seja o bem, digamos, do normal. Da parte da medicina. Padrão. Então, assim, é importante estar sempre acompanhando com o pediatra e ele, com a curva de crescimento, o gráfico de crescimento, vai mostrar para a mãe que essa criança está ou não dentro do normal. Até porque esse remédio antivermes, ele tem uma idade certa para poder ser tomado a primeira vez. Claro, tem tudo isso. Assim, automedicação nunca, isso é uma coisa importante, a gente já cansou de falar aqui nesses anos. E o que é importante? Entender que, assim, se a criança está numa fase em que ela não está comendo, a gente tem que ver o aspecto emocional do uso disso, isso é uma coisa que é muito comum. E segundo, um dos maiores prazeres que as crianças têm na vida, diferente de nós adultos, é comer.
Esse é o maior prazer que ela tem, no sentido físico orgânico. Quando ela não come, é porque internamente algum órgão pode não estar recebendo bem alguns alimentos. Por isso é importante estar acompanhando com o pediatra para ver como é que está a saúde orgânica dessa criança. Abrir o apetite dessa criança com aqueles produtos industrializados que a gente encontra no mercado, na farmácia para comprar, pode? Bem lembrado. Então, isso é muito importante assim, porque essa ideia de que gordura é igual à saúde já não existe mais. Hoje em dia está todo mundo vendo, inclusive crianças, magérrimas e gordinhas com colesterol elevado, com glicemia alterado, já começando as síndromes metabólicas que a gente chama. Alterações que vão fazer com que ela, na juventude, não mais na velhice, comece a carregar caixinha de remédio, como o bisavô carregava antigamente. Então, assim, primeiro, não trabalhar com vitaminas ou complementos alimentares que o pediatra não esteja acompanhando junto, porque a gente cansa de observar crianças que são suplementadas em demasia e isso traz lá na frente uma disfunção metabólica e acaba gerando gordinhos, obesos, e não é interessante. Por quê? Porque não é saúde isso. E tem alguma coisa natural, através, ou seja, da homeopatia também, que possa estar ajudando a abrir o apetite dessa criança? Claro, tem. Mas o mais importante é que a conversa com o pediatra para ele entender o aspecto aí emocional da criança, a conduta que está se tendo, porque às vezes você tem conflitos em casa familiares e a criança não vai comer porque ela está em crise. E aí a mãe tenta insistir, alimentar. E outro momento também importante, as doenças. Esse é um momento, né, que eu acho que é uma dúvida das mamães. Meu Deus, adoeceu minha filha. O que eu vou fazer agora? Entupir de comida para que ela recupere-se rápido. Grande erro, mamãe e papai. Por quê? Porque assim, o ser humano, primeiro, não é a comida que vai dar a melhor defesa para a criança, naquela hora. E por que assim a natureza, a natureza, ele lá em cima, nos construiu assim? Quando eu estou doente e adoecido, por que a gente perde o apetite? Tudo tem um porquê. E você pode pegar as crianças, nós, quando ficamos gripados, né, a gente perde o apetite. A gente perde o apetite porque eu não sinto sabor, acho que por isso eu não tenho prazer de comer. Também. Mas por quê? Porque o corpo, ele é muito sábio. Ele te manda sinais dizendo o seguinte: agora é hora de eu pegar toda a minha energia e força para brigar com o problema e resolver. E quando eu como, eu gasto energia para digerir aquilo. Até que dá um soninho, a gente cansa, sempre, né? Então, assim, na hora de estar doente, mamãe e papai, não é hora de dar comida. É hora de hidratar bem a criança e dar alimentos e frutas, por exemplo, e sucos que são mais rápidos a digestão e que continuam mandando as vitamininhas que vão manter a criança não perdendo tanto peso naquela hora. E logo depois que adoece, tu vê, um dos sinais que a bisavó já sabia que era legal é que a criança voltou a comer. Então, quando ela voltou a comer, o corpo dela está dizendo o seguinte: eu já estou tendo forças para digerir porque eu já quase resolvi o problema. Eu percebi também, eu acho que com experiência mesmo pessoal, essa criança geralmente almoça antes dos pais, né? Senta-se lá, então. Ela almoça e tal, tem vezes que ela não quer almoçar. E quando você percebe, quando a família se reúne, ela resolve comer junto. Isso talvez também seja um segredo, E né? na escolinha, por que tem crianças que comem melhor porque na tem escolinha? Companhia, né? Então, isso é fundamental, assim, o ambiente, a hora do comer é a hora muito importante. É a hora, além de reunir a família, que é difícil hoje em dia, às vezes os pais chegam em casa, os filhos já estão dormindo. Meio-dia é o horário em que a gente, se puder, comer junto, é um horário de estar todo mundo na mesa, porque aquele estímulo da criança ver você comendo aquela folha de alface é que vai fazer ela despertar para a vontade de comer a folha de alface. Porque se ela liga a televisão não está ensinando para comer folha de alface. A televisão está ensinando para comer salgadinho, chocolate, balinha. Por quê? Hambúrguer. Então, assim, não é isso que alimenta, isso pode servir, inclusive, como prêmio. E aí entra dicas para as mamães e papais. O que é importante? Pode servir prêmio? Então, aí é que tá, você tem que ser muito dosado isso, na verdade. Agora você falou assim, tá naquela hora do almoço ali, não quero comer. Uma coisa que antigamente funcionava, assim, a gente tem que lembrar como é que a bisavó e a avó faziam. Tá? A bisavó, ela tinha muita seriedade na conduta e ela não se entregava fácil a essa chantagem ou a esse comportamento. Então, assim, meu filho, você não tá a fim de comer agora? Tudo bem. Então, você não vai comer agora. O teu prato vai ficar no micro-ondas ou vai ficar no forninho e quando você tiver fome, você vai comer isso que a gente está oferecendo agora no almoço. Porque é muito comum, primeiro, meia horinha antes a mãe entupir de bolacha. Ou dar bolacha ou deixar da bolacha. Não vai almoçar nunca. Tomando refrigerante durante a refeição, absurdo. Isso é sábado e domingo e olhe lá.
Sucos e bebidas durante a refeição também reduzem a ingesta de comida. Então, tudo isso é hábito que ela vai observar com pai e mãe. Então, o pai e a mãe têm que começar a ter esse hábito. Mas daí eu vou poder deixar ela comer essa comida às 3, 4 horas da tarde? Pode, dependendo, lógico, que você tem ali, mas a maioria do almoço você vai poder. E assim, é para que ela entenda que ela vai comer, que ela vai deixar de comer e que ela vai ter aquela comidinha ali 2, 3 vezes, que ela saiba que ela não adianta fazer aquela chantagem para comer a sobremesa ou para comer o chocolate da Páscoa que ainda está na geladeira. Ela não pode ganhar. E ela vai ficar assim, bateu fome, vai comer a comida. Vai comer a comida, porque dela vai entender que na hora que ela está na mesa, ou ela come agora, ou ela vai comer depois. Não pode dar iogurte, não pode dar... Claro que não, as mães fazem isso. Comer a comida. Claro, é porque assim, ó, justamente sabendo que a criança está saudável, que ela não está em crise, que tem várias questões, ou seja, uma criança normal, saudável, ela tem que ser doutrinada, ela tem que ser orientada. Não, porque chega a hora... Quem tem que ser são os pais, doutor. Mas aí é que tá. No consultório, a conversa dos pediatras todas é em cima de conduta de pai e mãe, não é em cima da criança. A criança geralmente está saudável e começou a observar que a mãe fica ansiosa e nervosa e, eu vou usar isso, porque isso é um instrumento que eu tenho para conseguir o que eu quero. O brinquedo, a TV mais tarde, você entendeu? Tudo isso. Então, pais e mães, atentem, por favor. É hora de aprender a conduzir, disciplinar a criança. Doutor Juarez, tem mais informações lá no site sobre esse assunto? Temos mais informações no site. www.juarezfurtado.com. Lá tem tudo que você pode imaginar, um monte de dicas interessantes, tira dúvidas. E é o desespero da gente mesmo, quando tá pensando, tá sentado ali na frente do computador, acho que eu vou tirar algumas dúvidas, eu acho que vale a pena, legal. Porque pelo menos você para pensar se você realmente está fazendo a coisa certa, sabe? E a maioria das vezes a gente não tá, pensa que está fazendo certo, mas tá errando, né? sem querer, manual, né? Doutor Juarez, uma boa semana para você, um bom dia. Boa semana, Carol, bom dia. Uma boa quinta-feira e a gente volta na semana que vem.